Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, ainda sob intensa chuva neste sábado aqui, são quase 5 horas da tarde. Choveu o dia todo e faz um pouco de frio aqui. E, olha, a gente esperava que quando chegássemos a este final de semana aqui, não teríamos mais chuva, ou pelo menos não tanta chuva. E o Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo aí chuva para domingo, para segunda, para terça-feira e de domingo para segunda-feira chuvas severas, né? O nível dos rios que estava descendo um pouco, o nível do Guaíba aqui estava na base dos seus 4,75 metros de altura, quando o máximo tolerável é 3 metros, ele caiu daqueles 5,30 e poucos que estava no dia anterior, aí, nos dias anteriores, para esses 4,75. Hoje ele se estabilizou aí, o vetor é de alta. Vetor, ela tem 30% da cidade de Porto Alegre, o centro histórico todo está alagado, prefeitura municipal, mercado público, enfim, o centro histórico todo, e muitos bairros mais baixos também estão alagados. Né? E nós estamos passando por uma situação realmente muito aflitiva aqui. Né? O número de mortos já estão contabilizados por 3 dígitos, vocês sabem disso. Eu estou passando informações a todo momento no meu blog polibebraga.com.br e a tendência é de que tem mais também 3 dígitos desaparecidos. Essas coisas, quando vêm esses números assim sobre desaparecidos, normalmente é porque estão mortos, né? Ou muitos, a maioria estão mortos. Desabrigados na casa dos 6 dígitos. Né? Então, é uma situação realmente, é aquilo que eu chamo de uma tragédia das águas. Uma tragédia das águas. Porto Alegre, principalmente a capital, 1,5 milhão de habitantes, ela nunca passou por uma situação como essa. A maior enchente que nós tivemos aqui foi em 1941, vocês vejam, quase 100 anos atrás, né? Em setembro do ano passado também deu, mas não tão grande quanto essa que está acontecendo agora aqui. Né? O Rio Grande do Sul está recebendo ajuda, felizmente, de todas as partes do Brasil, mas principalmente de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, né? Enfim, de Brasília, de tudo que é canto aí. Chegam jamantas aqui no Rio Grande do Sul de ajuda. Né? O governo federal ainda continua falando muito e fazendo pouco. Né? E falando mal, inclusive. O pessoal do Rio Grande do Sul aqui está brabo com esse governo lulopetista aí, um governo muito incompetente, muito farofeiro, muito demagógico, muito populista. Parece que não está levando a sério o que está acontecendo aqui no Estado. Olha, para mim, como jornalista, é muito difícil sistematizar todas as informações que sejam relevantes para que vocês me acompanhem no meu blog polibraga.com.br. Eu estou trabalhando ali das 7 da manhã até a hora de dormir, 7 dias por semana, atualizando as informações, interpretando, projetando, não apenas em relação à própria tragédia das águas no que diz respeito às vidas humanas, mas inclusive do ponto de vista econômico, né, das repercussões que isso pode acontecer, inclusive políticos, né, porque nesse day after aí nós vamos ter questões muito graves, né, de avaliação, tanto do ponto de vista das perdas financeiras como econômicas, de um modo geral, e também políticas, hein, porque temos eleições municipais daqui a uns dias. Né? O prefeito estão se saindo bem aqui no Rio Grande do Sul. Acho que estão saindo muito bem. Muito bem. As exceções são as exceções que confirmam a regra. O governo do Estado, do Eduardo Leite, eu não gosto dele, né? Vocês sabem disso que eu já disse várias vezes aqui. Mas eu acho que ele está tendo um bom desempenho, né? Ruim mesmo é o governo lulopetista. É um caso, por mais que a Globo insista aí em pintar de azul um quadro que é vermelho em relação ao governo lulopetista, por mais que se esforce, os repórteres deles estão levando vai aqui no Rio Grande do Sul, já tem que andar com segurança, porque são hostilizados em qualquer lugar. É uma agência oficial, né? A Rede Globo se transformou numa agência oficial do governo lulopetista. Não passa disso, né? O pessoal está odiando aqui, tanto o governo federal quanto essa Rede Globo de televisão aí. Eu estou, claro, passando o máximo de informações relevantes, eu vou dizer aqui para vocês, né? Porque eu estou de olho em vocês aí.
que estão me acompanhando aqui. Bom, o presidente nomeado, aí, o Lula da Silva, eu quero dizer para vocês que ele mandou o Henriqueto, deputado federal gaúcho, o Paulo Pimenta, o ministro da comunicação dele, é o seu chefe do departamento de imprensa e propaganda. O pessoal mais velho aí já sabe o que é departamento de imprensa e propaganda, né? O DIP da ditadura de Getúlio Vargas. O chefe do DIP do Lula é o Paulo Pimenta. Ele mandou para cá, o Paulo Pimenta, não sai daqui, né? Mandou para cuidar dos interesses do seu governo, no caso das atrapalhadas, ineficazes, polêmicas ações federais, ou falta de ações federais no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta é candidatíssimo aqui ao governo do Estado, né? E ele não rejeita a câmera, o gravador, falando o tempo todo e sem parar, a maior parte das vezes se explicando, mas sempre metendo o pé pelas mãos. Esse ministro, ele só não é ultrapassado pela Janja da Silva, né? E o seu cavalo Caramelo. Diz que o Lula até sonhou com o cavalo Caramelo que foi salvo ali em Canoas. Bom, e dele Rede Globo, para encobrir toda essa movimentação do Paulo Pimenta e dos agentes do governo federal. Ele é órgão oficial, né? A Agência Brasil é o órgão oficial. Bom, eu já disse, né, que os repórteres da agência oficial da Rede Globo são hostilizados à luz do dia aqui. Eu já registro isso, inclusive, com vídeos no meu blog polibraga.com.br. Dá uma olhadinha lá. Aliás, eu aconselho que vocês me sigam no meu blog, porque eu atualizo tudo que é de mais relevante a cada momento. Vão até ali. As chuvas, eu quero dizer para vocês que elas recomeçaram fortes neste sábado. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, acha que choverá até terça-feira, elevando de novo o nível dos rios, com ênfase para o Guaíba, cuja cota de elevação chegou ao meio-dia hoje em 4,70 metros, como eu disse. Portanto, muito acima ainda dos 3 metros, que é o limite para que não haja cheia. A capital, ela continua ilhada. Os saques e assaltos já estão se multiplicando, apesar do reforço da segurança, principalmente sobre as regiões alagadas. Já tem patrulhas de voluntários na rua, armados, né? Eu tenho vários amigos meus que estão nessa patrulha voluntária, tentando proteger o patrimônio dessas pessoas que tiveram suas casas alagadas. São encontradas enormes dificuldades aqui, né, em relação, sobretudo, ao abastecimento de água. Apesar de que 5 das 6 estações de tratamento de água estão em funcionamento. Mas uma delas, que abastece 150 mil pessoas, inclusive a minha família, a estação de tratamento de água do Moinhos de Vento não está funcionando, né? Estou me valendo aí da água dos amigos, como todos esses 150 mil também, habitantes aqui dessa região, da água dos amigos, dos parentes, água da chuva, muita água da chuva. Não é potável a água da chuva, não dá para tomar, não deve tomar, dá para tomar, mas não deve tomar. Mas, enfim, serve para higiene pessoal, inclusive, para lavar louça, enfim, para higiene da casa, limpeza da casa, né? Bom, no estado como um todo, eu quero dar um balanço de vocês agora, estou falando 5 horas da tarde aqui, desse sábado, dia 11 de maio. Olha só um balanço, uma síntese do Defesa Civil do Estado. Óbitos, mortes, né? Confirmados 136, desaparecidos 125, municípios afetados 445 dos 497, quase todo o Rio Grande do Sul. Pessoas em abrigos, nesse momento, 72 mil. Os que foram desalojados são 340 mil. E os afetados, de uma ou de outra maneira, pelas cheias aqui, 2 milhões de habitantes dos 10 milhões e meio de habitantes do Rio Grande do Sul. Feridos, 756, resgatados até agora 80 mil. Humanos, animais, 12 mil. Inclusive o cavalo Caramelo da Janja. O povo, claro, aqui do Rio Grande do Sul, vocês sabem, estão vendo nas redes sociais, continua arrastando os governos a reboque. O povo, para mim, é o herói da pátria. E os governos são meros coadjuvantes, exceção aí, principalmente das prefeituras, né? Mas eles surgem,
os agentes federais aqui como paspalhões, inertes e de pouca serventia, como é o caso dos membros do Poder Federal, com ênfase para os membros do Executivo. É um fiasco que essa gente está conseguindo, né? E eles tentam de tudo que é maneira aí se explicar, não conseguem, porque é tudo confirmado. E agora deram de querer censurar a imprensa. A ordem no Rio Grande do Sul, claro, de imediato, é continuar os resgates, abrigar as pessoas, alimentá-las, medicá-las, vesti-las e reconfortá-las. São milhares deles. 71 mil no Rio Grande do Sul, 20 mil na capital. Outros 270 mil são desabrigados que estão em casas de amigos ou de parentes. Nós estamos aí falando de cerca de 300 mil pessoas desabrigadas aqui no estado. A ordem, portanto, eu quero dizer para vocês aqui, é não deixar ninguém para trás. É o que estão fazendo todos os voluntários e os governos, de um modo geral. Todos trabalham noite e dia. Os voluntários. O pessoal do governo não trabalha noite e dia, não, mas os voluntários sim. Para receber e entregar doações, para abrigar, para alimentar, para vestir. São doações que chegam, inclusive em dinheiro, em grande quantidade, de todos os estados e até do exterior, né? Bom, para encerrar esse comentário, eu quero dizer a vocês que o que está me chocando nos últimos dias é essa atividade insana do ministro Paulo Pimenta, do Bessias, lá da agência da AGU, né? De tentar censurar as manifestações e informações que ocorrem nas redes sociais, porque eles não estão contentes com as críticas que estão sendo feitas ao desempenho do governo federal, todas elas procedentes. Tem fake news também circulando? Tem sim. Por que eu não sou atingido no meu blog, nem nesses comentários aqui? Porque eu quero dizer para vocês, modéstia à parte, eu sou confiável. E por que eu sou confiável? Porque eu só trato a verdade. Eu não passo informação nenhuma aqui sem conferi-la antes. Eu recebo informações, inclusive falsas, a todo momento, mas não boto nada, nem no meu blog, nem falo aqui para vocês, porque eu checo tudo antes. Informações falsas ou criminosas podem ser combatidas através de informações verdadeiras, né? A melhor maneira de combater uma informação mentirosa é a informação verdadeira. E para isso é necessário que todos os canais de comunicação, inclusive das redes sociais e sobretudo das redes sociais, estejam abertos. E não como quer o governo federal censurar, como quer o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, censurar, como querem setores importantes do Ministério Público censurar, né? Não passarão. Essa é que é a verdade. O povo, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, ele é o protagonista. Ele está tomando e tomou o protagonismo da história. Essa é que é a verdade. Aqui no Brasil, inclusive. E esses governos nomeados, eles não perdurarão.